gente vai ler até o último verso deste capítulo, né? Até o último verso, do 57 até o último verso, são poucos versos, que é o 62. Então vamos lá. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez também nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra, usa-me conforme o Teu querer, eu te peço, te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus, aqui no final deste capítulo 9, tem um encontro com 3 pessoas, que aqui a gente pode estar vendo, né, por esse texto, que seriam seguidores, aqueles que Jesus chama para ser seus seguidores, outros que vão dizer que vão segui-lo, mas nessas 3 ocasiões, nesses 3 casos aqui, então, apresentados pelo Evangelho de Lucas, no capítulo 9, vai nos mostrar que Jesus está falando acerca do reino de Deus. É bom lembrar, e eu trago à memória justamente, que Jesus, quando ele anuncia, ele vem a esta terra, ele vem com um propósito, vem com um plano de Deus, de salvação para toda a terra, mas esta salvação, ela inclui a chegada do reino de Deus nessa terra. Reino de Deus este que é inaugurado por Jesus. Esse reino, então, se você é crente, se você adentrou a este reino, crendo em Jesus, resumidamente falando, você então faz parte deste reino. Se você decidiu seguir a Jesus, se você, ao ser chamado por Jesus, você decidiu segui-lo, então você fora incluído por Deus, através de Jesus, para como cidadão deste reino. Este reino que começa aqui nessa terra, mas que transcende a ela, vai além dela. Essa é a proposta de Jesus, por isso que ele não vai ali atender os apelos do povo, dos seus discípulos, de se tornar um rei para Israel naquele momento. Se Jesus é o anunciador deste reino, inclusive, e como filho de Deus, ele é o rei. Amém? Então, se ele é o rei deste reino, devemos segui-lo. E como então entender? E como nesses 3 momentos aqui, então, que Jesus fala com pessoas, 2 deles, no qual Jesus chama para segui-lo, e um deles que vai prontamente dizer que vai seguir a Jesus. Como então Jesus mostra para eles, e aí mostra para mim, para você, para nós, que se somos então seguidores de Jesus e do reino de Deus neste tempo presente, amém? Porque todos os tempos, então, após a vinda de Jesus, quando Jesus anuncia o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, aqueles que seguiram a Jesus, seguiram o reino de Deus em Jesus naquele tempo, amém? E depois da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos pregaram a vinda de Jesus, o reino de Deus, trazido pelo Senhor,
Então, naquele tempo, também os discípulos andaram no reino. Amém? E os discípulos dos discípulos, os discípulos dos discípulos dos discípulos, até chegar em mim, até chegar em você. Amém? Então, você se é um seguidor de Jesus, você deve conhecer, e a irmã Teresa falou na escola bíblica sobre lógica, né? A lógica de Deus, que é diferente dessa lógica humana, deve conhecer a lógica do reino, que é o reino de Deus, trazida por Jesus. E aí, aqui nesse texto, então, de Lucas 9, ele traz 3 exemplos de como devemos segui-lo nesta ótica do reino. Como é a ótica do reino? Jesus está trazendo aqui. E como então nós devemos seguir a Jesus se de fato fizemos esta opção, digamos assim, né? Fizemos esta profissão de fé, melhor dizendo, em Jesus, e muitas vezes a profissão de fé em Jesus não é só para Jesus, né? Mas ela é pública, e ela é pública representada pelo batismo, né? E outras profissões de fé também, mas o batismo é, via de regra, a profissão de fé, então, daquele que aceita a Jesus como Senhor e Salvador. Só vou colocar aqui, para não ficar desligando, apagando. Vamos voltar aqui para o texto, então, e eu quero falar justamente do seguir a Jesus e o reino. Seguir a Jesus e o reino. Agora, atualmente, né, a cidade foi entregue ao rei Momo. Né? Então, quem viu nos jornais, aí o prefeito entregando, né, simbolicamente, claro, as chaves da cidade para o rei Momo, que seria o rei, então, do carnaval. E aí, então, a cidade está aí sob a regência deste rei do carnaval, onde a tônica é a da folia, da alegria, dentro dos limites da lei, né? Dentro dos limites da lei, do estado, do município, e é claro que há aí o governo, né, do governador, e há o governo, né, do município pelo prefeito, mas então simbolicamente há aí esta liberdade ou liberalidade para a diversão no carnaval. Jesus, ele traz a este mundo, mas de forma permanente, a instituição do reino de Deus. Reino de Deus, este que não está ligado às instituições dos reinos deste mundo. É bom a gente entender isso. Então, ele está simbolicamente inserido através dos seguidores, dos seus seguidores, os cristãos, de forma geral, mas ele está também de forma espiritual agindo. Amém? Então essa já é uma lógica onde o reino de Deus atua de forma espiritual neste mundo, através do seu próprio Espírito Santo, que é o condutor da igreja. Amém? E deve então ser o condutor aí de cada membro deste reino, cada cidadão deste reino. Mas Jesus traz algo muito interessante nessas falas com estes homens, 2 deles no qual a gente não sabe se eram homens ou se eram, mas pela lógica talvez seriam homens mesmo, né? No qual Jesus então faz um convite para segui-lo e um deles se oferece para seguir a Jesus. E aí Jesus, nas suas respostas a eles, a cada um deles, na sua conversa com cada um deles, ele vai nos apontar como então é o reino de Deus. Amém?
E como então nós devemos seguir a Jesus e o seu reino? Em primeiro lugar, né, nós devemos aqui entender, e Jesus fala sobre a segurança do reino, onde neste reino, o reino de Deus, o reino é a segurança. A segurança do reino é o próprio reino, é o próprio rei deste reino, que é Jesus. Jesus então andava no caminho, capítulo 9, versos 57 e 58, de Lucas. Andava pelo caminho, e um homem lhe disse: eu te seguirei aonde quer que fores. Que bonito, verdade? Talvez muitas pessoas ouvem, talvez falem de Jesus, ou, eu vou seguir então este Senhor por onde quer que for. Mas Jesus dá uma resposta a este homem, no sentido de que o que ele está falando é: olha, você quer me seguir mesmo? Mas não vai ser fácil me seguir. Não é fácil seguir a Jesus, não. Não é todo mundo que segue a Jesus, não. Todo mundo que fala que segue a Jesus, é difícil, não é fácil. Porque a própria segurança, a segurança daquele que vai seguir a Jesus, e o reino de Deus instituído por ele, deve ter no seu coração a plena segurança de que, a plena confiança de que a sua segurança está no próprio reino, está no próprio rei deste reino, que é Jesus, está no Senhor, absolutamente. Amém? Ou seja, que o seu coração deve estar seguro em Deus, que o seu coração deve estar seguro na segurança deste reino. O que Jesus está trazendo aqui é que no mundo, as pessoas buscam uma segurança no mundo, mas o mundo não, esta segurança, ela é eu não vou dizer uma falsa segurança, mas de certa forma é uma segurança instável, melhor assim dizendo. Quando aquele homem então fala para Jesus assim: eu te seguirei onde quer que fores, Jesus responde para ele: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos. Os animais dessa terra procuram abrigo e segurança, elas têm onde se esconder. Se você está vindo para mim, para eu te dar uma segurança como dos animais que se escondem, né, que se abrigam, você está pensando que é esta segurança que eu vou dar, que os homens buscam neste mundo? Não. Jesus dá uma resposta contrária. Ele diz: mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E isso já traz, e deve trazer para todos, esse ensino de Jesus é maravilhoso, que a vida humana é passageira, que a vida do homem, né, da mulher, dos seres humanos é uma vida passageira, que vai ser inútil você buscar, no sentido de que se você todo o seu coração em buscar neste mundo uma segurança, uma paz total, você não vai encontrar, você não vai conseguir. O próprio Filho do Homem, o próprio Filho de Deus vai dizer: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Ou seja, você está num vácuo. Aquele homem diz: Senhor, eu vou te seguir para onde quer que o Senhor for. Então, aguenta, porque a gente não vai ficar não vai por uma casa super luxuosa, não, olha só, eu não tenho nem paradeiro, nem onde reclinar a cabeça, ou seja, a minha vida é uma vida de continuidade na obra de Deus, nas coisas de Deus, e minha vida é passageira, aqui neste mundo. Jesus está colocando uma condição da própria humanidade. E quando pensamos sobre isso, né, e talvez esse tempo não seja nem um tempo de se pensar sobre isso, porque o carnaval
né? O pessoal está aproveitando a alegria, mas isso faz parte da própria vida, do próprio dia a dia, pensar sobre isso. E por isso que Jesus lança para aquele homem essa condição de segui-lo, porque é em Jesus e no seu reino que deve-se ter a segurança. Amém? Não no que ele possa proporcionar para você. Não. Então, você está seguro. Para seguir a Jesus, você deve estar seguro nele, você deve estar seguro no seu reino. Porque o próprio Jesus não se instalou nesta terra. Amém? Ou seja, as coisas passam, as coisas acontecem, coisas boas, coisas ruins acontecem. Mas se a sua segurança está no Senhor, você vai estar seguro. Amém? Por isso que Jesus ele fala uma parábola sobre aquele que constrói uma casa sobre a rocha e o que constrói uma casa sobre a areia da praia, né? E que aí quando vem a chuva, vem o vento, vem a tempestade, aquela que foi construída na areia, ela vai abaixo. Mas se a casa que foi construída sobre a rocha, ela vai estar segura. E esta rocha, então, Jesus está dizendo aqui que é Ele mesmo. Ele é a rocha para dar segurança ao teu coração. Porque as coisas neste mundo, elas são passageiras, passam. E a segurança deste mundo também passa, são passageiras. Mas o Senhor é a segurança. Segurança do reino aqui e segurança eterna. Amém? Então, seguir a Jesus e o seu reino é ter nele, no seu reino e no próprio Senhor Jesus, a sua segurança. Em segundo lugar, seguir Jesus e o seu reino é saber, ter a consciência de que o reino de Deus é dos vivos. Amém? Acho que caiu lá, irmão. Dá uma olhada. Caiu. Não, acho que aqui em cima. O reino de Deus é reino dos vivos. Verso 59 e verso 60. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Amém? Então, por que eu estou dizendo aqui que Jesus disse que o reino de Deus é o reino dos vivos? Porque havia, na época de Jesus, uma tradição que se chamava Oscilegium, onde eles pegavam o corpo daquele que havia sido sepultado, ele passava durante um ano se decompondo, né? E depois aqueles ossos eram colocados juntamente com os ossos dos familiares num sepulcro familiar. Então havia uma crença de purificação, inclusive, daquele que passou por um estado então de purificação, para ele, então, ir para a eternidade, digamos assim, né, com os seus familiares, lá, com os ossos dos seus familiares. O que Jesus está dizendo para ele é o seguinte, né, muitas pessoas, eu já ouvi muitas mensagens no qual as pessoas dizem, né, os pregadores dizem que, deixa os mortos sepultarem seus mortos, ou seja, deixa aqueles que estão mortos espiritualmente para sepultar os mortos lá. Não é nada disso. O que Jesus está dizendo é, deixe que os mortos, os ossos daqueles que morreram, eles vão ser colocados juntamente com os ossos dos familiares. E isso já não tem mais valor nenhum aqui nessa terra. Por isso que Jesus não valoriza isso, porque a eternidade, ela é espiritual.
Então, o que ele está falando é o seguinte: olha, não se importe com isso, porque este ritual de colocar os ossos daqueles que morreram, né, do teu pai, juntamente com os ossos da família, né, esse ritual não tem validade nenhuma, porque ele já morreu. Então, isso vai ser feito. Não se preocupe com isso. Se preocupe em proclamar o reino de Deus para os vivos. Amém? É isso que Jesus está dizendo, porque o reino de Deus é dos vivos, para os vivos. Quando você parte daqui, você está na glória. Amém? Partiu, está na glória. A vida aqui acabou. Partiu daqui, partiu para a eternidade. Então, o que se vai fazer com os ossos, o que vai fazer se a pessoa vai ser cremada, o que vai fazer com as cinzas da pessoa, isso tem um valor sentimental, talvez, possa ter um valor sentimental, mas o que Jesus está dizendo é que no sentido espiritual já não há mais vida ali, porque o reino de Deus é para os vivos, amém? O reino de Deus precisa ser alcançado com os vivos. Então, se você está aqui e alguém partiu, e se partiu no Senhor, amém, glória a Deus. E se você está aqui, então, continue a proclamar o reino de Deus, amém? Porque o reino de Deus é para os vivos. Jesus, e aí me faz lembrar de uma parábola em que Jesus fala de do rico e o Lázaro, né? O camarada que ficava lá à porta do rico, e os dois morrem, um vai para um local chamado seio de Abraão, e o outro vai para um local de tormento, chamado Sheol. E ali, então, os dois, aquele que vai para o local de tormento, ele vai dizer assim: olha, Senhor, né, mande o Lázaro voltar lá e avisar para as pessoas que, como eu não busquei ao Senhor, mande ele avisar, porque eu não dei a mínima para Deus, e agora estou no local de tormento. Eu não dei uma mínima para a palavra de Deus, e agora estou no local de tormento. Manda o Lázaro lá avisar. Mas Jesus vai dizer o seguinte na parábola, né? E é uma história aqui, e aí Jesus vai dizer: não pode. Quem morreu, acabou. Quem partiu, acabou. E lá tem os profetas, tem a palavra, tem aqueles que vão estar anunciando, mas os vivos, os mortos não podem retornar. Então, não há retorno à eternidade. Com Deus, se você quis o Senhor. Sem Deus, se você não quis o Senhor. Amém? E você tem liberdade para isso. Por isso que Jesus vai dizer para este homem aqui, né, não vai fazer a diferença você colocar os ossos do teu pai juntamente com os ossos, né, dos familiares, porque o reino de Deus é para os vivos, é dos vivos, amém? Então, viva o reino de Deus aqui, proclame o reino de Deus. Em terceiro lugar, seguir a Jesus e o seu reino é entender e saber que o reino de Deus é um trabalho contínuo. Amém? E o que significa isso? Um trabalho contínuo é uma vida com Deus, né? Não tem descanso, né? Muitas igrejas, talvez, né, nessa época, não tem cultos, por causa do carnaval, mas tem outras atividades, tem acampamentos, né? Tem algumas atividades. Por quê? Porque há sempre uma continuidade no Senhor. Não se tira férias de Deus. Claro que o pastor tira férias, né? Tira férias, pode tirar férias, mas não se tira férias de Deus. Não dá. Então, se Deus faz parte da vida, você faz parte do reino de Deus, amém? Né? Você vai tirar férias de brasileiro. Como é que você vai tirar férias de ser brasileiro? Não dá, né? Você vai para o estrangeiro, para outro país,
Chega lá, vão identificar que você é brasileiro. Vai estar no seu passaporte, você é brasileiro, né? Aí você vai tirar férias. Ah, mas eu tenho dupla nacionalidade. Então agora eu sou, né, americano. Mas você é americano, mas você continua brasileiro. Amém? E no reino de Deus é assim. Você é brasileiro, mas você é do Senhor. Amém? Você é americano, mas você é do Senhor. Você muda de nacionalidade. Ah, eu agora sou português. Então, você é português, mas você é do Senhor. Então, você continua sendo do Senhor em qualquer momento. Amém? A tua nacionalidade, você faz parte de um reino, do reino de Deus. E esse reino é contínuo. E aí Jesus fala para um outro, lá no verso 61 e 62. Né? Ainda outro disse, vou seguir-te. Então, são dois que falam para Jesus, né? Vou seguir-te. O primeiro e o último. Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Parece até que Jesus, ele está fazendo, né, desprezando a família. Né? Não, olha, é para você desprezar a família, não. O que Jesus está dizendo é que, na verdade, você vai com Jesus, você vai continuar com a sua família. Né? Em qualquer coisa que você fizer, você vai continuar com os laços de família, não é verdade? Então, em seguir a Jesus ou não seguir a Jesus, uma determinada pessoa que tem determinada profissão pode se mudar para outro país, porque ela tem aquele trabalho, não é? Então, ela efetivamente vai deixar, né, os seus familiares, pais, mães, né, de certa forma, vai deixar e vai ter a sua vida, e continuar a sua vida. E Jesus está falando justamente nesse sentido, que o reino de Deus é como você se engajar num trabalho. Amém? Como uma vida. Ah, mas é um trabalho como o trabalho que eu tenho de 8 horas por dia. Né? Não. Mas é um trabalho de continuidade. O que Jesus está falando assim, que você fazer parte do reino é você ser contínuo. Ele está justamente associado aqui a não tirar férias do reino. Você não tira férias do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. Então, em qualquer lugar onde você estiver, Deus pode te usar. Amém? Você pode ser usado. Então, por isso que é uma continuidade. Ah, não, porque agora, hoje, eu tô à paisana, então, se alguém falar alguma coisa, ou me perguntar alguma coisa sobre as coisas do reino de Deus, eu não vou falar, porque eu saí do meu expediente de crente. Dá para ser isso? Dá para fazer isso? Não. É isso que Jesus está dizendo. Então, Jesus está dizendo, né, que, olha, se você põe a mão no arado, se você põe a mão no reino, que é um reino de trabalho, você não pode olhar para trás, no sentido de que, olha, eu com dúvida se é isso mesmo. Quantas pessoas que colocaram a mão no arado, mas olharam para trás. Isso eu não estou falando no sentido de família, né? Porque talvez a pessoa pode dizer, poxa, Jesus fala aqui da família, né? Eu vou despedir da minha família. Não é porque ele se tornou um seguidor de Jesus que ele vai deixar a família dele. A gente vê no texto bíblico, por exemplo, que a sogra de Pedro foi um pescador que, né, todos conhecem aí Pedro, pelo menos, né, de uma forma geral, que foi chamado por Jesus e começou a segui-lo. Foi, se não o discípulo mais importante, um dos mais importantes dos 12 discípulos de Jesus.
pelo menos no início, enquanto Jesus estava no seu ministério, e em um momento a sua sogra ficou doente, e Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Então, Jesus não é contra a família, não está sendo contra a família aqui, mas está dizendo para ele, olha, se você decidiu seguir, então venha. Então, você não pode duvidar do que você começou, do que você agora colocou a mão, porque isso é muito importante, é o reino de Deus, amém? Quando Jesus fala sobre o arado, né, você não pode pôr a mão no arado e olhar para trás, ou seja, no sentido de ficar em dúvida, e eu repito, muitas pessoas olharam para trás, porque eu acho que não é bem assim não, aí começaram a estudar teologias, não, olha, eu acho que, e aí abandonaram a fé que é principal no reino de Deus, amém? O reino de Deus não é composto de teologia, mas a teologia está composta no reino de Deus, faz parte do reino de Deus, porque o reino de Deus é o mover de Deus e a fé no Senhor. Então, se eu coloco a mão no arado, e aí, trazendo, né, para o arado, hoje, talvez, né, locais mais, onde há plantações de forma mais artesanal, se a gente pode assim dizer, né, utilizam do arado. O que é o arado? Né? Um arado é aquele instrumento que o camarada vai cavando um sulco na terra, e ele tem um direcionamento, e ele vai dar um direcionamento àquilo, porque se ele olhar para trás, se alguma coisa desviá-lo, ele vai errar lá o passo, e aquilo vai ficar tudo torto. Então Jesus está falando o seguinte, que no reino de Deus há um direcionamento, há uma linha, para você seguir, há uma seriedade no que você está fazendo, está entendendo? Então justamente muitas pessoas, eu sigo a Jesus, mas será que pegaram um arado e estão olhando para trás, estão em dúvidas, será que é isso mesmo? Então Jesus chama a atenção deste homem, porque o trabalho no reino de Deus, né? A vida no reino de Deus é um trabalho contínuo, é você estar continuamente com as mãos no arado, com as mãos naquilo que consiste no reino de Deus, naquilo que consiste na palavra de Deus, naquilo que são os primórdios do trabalho no Senhor. E aí se olha para trás, né, ou tem dúvida, será que é isso mesmo? Eu não vou hoje, eu não vou na igreja hoje, não, eu já sei tudo, né? Já vi pastores dizendo, não, eu já conheço a Bíblia. Falei, meu Deus, olha, pessoa, então não preciso mais ler a Bíblia. Já preguei tudo na minha vida. Precisamos tomar cuidado. Porque quem coloca a mão no arado, né, e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Para o reino de Deus. Olha só, Jesus está falando aqui para o reino. Então, o reino são pessoas que vão estar a sua vida na continuidade deste reino. Amém? É por isso que estamos aqui. Por isso que eu estou aqui. Amém? Pregando a mensagem. Por isso que estamos aqui na presença do Senhor, porque há uma continuidade. Este trabalho, o reino de Deus é algo contínuo que você não deve ter dúvida no seu coração quanto ao reino de Deus. Amém? O duvidar do reino é olhar para trás.
o duvidar das coisas do reino é olhar para trás. Será? E quantos? Isso acontece mesmo. Quantos que colocaram a mão no arado e olharam para trás. E aí Jesus vai dizer que estes que fizeram isso não são aptos, não estão preparados para o reino. E se não estão preparados para o reino, não entrarão no reino, na eternidade. Mas fizeram uma escolha, olharam para trás. Então, você segue a Jesus e o seu reino, tenha Jesus e o seu reino como a segurança da tua vida. Amém? A maior segurança da tua vida. A segurança deve estar no Senhor, porque as seguranças, né, deste mundo, elas, por mais aparência de segurança, são frágeis. Tem fragilidade, mas no Senhor não. Amém? Em Jesus não há fragilidade. Saiba que o reino de Deus é dos vivos. Então você está vivo, você é parte do reino de Deus. Amém? Então caminhe. Você não morreu, está vivo. Você está vivo, você proclame o reino de Deus. Se alegre com o reino de Deus na tua vida, porque você faz parte dele aqui nessa terra. Quando partir, amém. É partir para a glória. Então não morra antes do tempo. Não morra antes do tempo, né? E em terceiro lugar, saiba que o reino de Deus é um trabalho contínuo. Esteja sempre preparado, esteja sempre apto no reino de Deus. Amém? Siga dessa forma a Jesus e o seu reino. E você vai, assim, ser abençoado pelo seu Senhor, porque Ele é o Senhor do reino. Amém? Então, convido a todos, neste momento,